Gente, hoje a gente vai fazer uma pequena revisão a respeito do tema da semana passada, que foi a independência do Brasil. Essa foto retrata o dia 22 de setembro de 1822, quando Dom Pedro supostamente teria proclamado a independência do Brasil. Porém, a gente sabe que nem tudo nessa foto é verdade. Aqui nesse texto, o autor diz o seguinte: a interpretação romântica, ou seja, é um quadro pintado com sentimento que não retrata veridicamente, né, o que aconteceu no dia, no ato da independência, mas uma ideia romântica, uma ideia floreada, vamos dizer assim, do que aconteceu naquele dia. Vou tentar botar um foco mais pertinho aqui. Sobre o momento em que Dom Pedro, em viagem a São Paulo, teria decidido enfrentar as cortes portuguesas que tentavam obrigá-lo a voltar a Portugal. Dizendo a frase eternizada pelos historiadores, independência ou morte, a pintura foi realizada muito depois, em 1888, e foi encomendada pelo governo do Brasil. O pintor resolveu não ficar preso à verdade. No quadro, vê-se Dom Pedro ao centro, empunhando a espada junto de sua comitiva, sob olhares espantados de tropeiros, à esquerda. Todos estão montados em cavalos imponentes, inapropriado para longas viagens feitas, na maioria das vezes, em lombos de mula. O pintor selecionou trajes que dessem maior elegância ao príncipe e sua comitiva, assim como incluiu a guarda de honra do imperador, que na verdade foi criada só depois do grito do Ipiranga. Não há registro documental sobre o príncipe português ter realmente proferido a frase. Muito bem, nessa nossa revisão eu queria pensar um pouco com vocês as teorias que existem acerca da independência do Brasil. Uma delas é que a independência teria ocorrido em 1808. O que aconteceu em 1808? Em 1808, a gente tem a vinda da família real para o Brasil. Pois é. Depois do bloqueio continental, não sei se vocês vão se lembrar disso, mas eu estou deixando a Revolução Francesa para a gente ver quando voltar, porque é um assunto muito denso, muito profundo. Porém, Napoleão vai bloquear o comércio de Portugal com toda a Europa. Porém, com toda a Europa, porque Portugal não quis desfazer o vínculo dele com a Inglaterra. Então, a Inglaterra vai financiar a vinda da família real. Isso aqui é um barquinho. Para a colônia, que é o Brasil. Quando isso acontece, quando a família real vem para o Brasil, o que vai acontecer é, na verdade, um rompimento do eixo colonial, do comércio obrigatório entre Brasil e Portugal. Vocês se lembram do Pacto Colonial? A colônia só pode... Lá no colégio da tia Maricota, a gente estudava isso. A colônia, que é o Brasil, só pode comprar produtos de Portugal e só pode vender produtos para Portugal. Mas quando a Inglaterra financia essa vinda da família real, o que a Inglaterra pede em troca dessa proteção toda? Ela pede que os portos da colônia sejam abertos para o comércio internacional. Obviamente interessada em comercializar com o Brasil, porque a Inglaterra está vivendo o quê nessa altura do campeonato? Uma revolução industrial, certo? Então, interessa ter mais um posto comercial para a Inglaterra. E aí, nesse momento deste rompimento, essa palavra interessante da gente gravar, com a vinda da família real, a partir desse momento em que a família real toca no solo americano, gravem essa parte aqui, por favor, o Brasil nunca mais será o mesmo, ele nunca mais foi o mesmo. Porque o Pacto Colonial, relembrando aqui, né, era de que o Brasil só podia comprar de Portugal
e só podia vender de Portugal. Isso aqui era chamado de exclusivo colonial. Portugal, metrópole, Brasil, colônia. O que vai acontecer quando a família real chega no Brasil? Ela abre os portos às nações amigas. Significa que o produtor brasileiro vai poder exportar seus produtos a todas as nações amigas. Não está mais vinculado ao preço que Portugal estivesse disponível para pagar, disposto a pagar. Ele pode vender, obviamente, ele vai lucrar mais. Responde para mim, gente. Quem lucra? Obviamente que é uma elite que lucra. Então, quando o povo português solicita a volta de Dom João, com a Revolução do Porto, com tudo que vai acontecer em Portugal, que a gente já viu no vídeo da semana passada, Dom João volta, Dom Pedro fica, mas Portugal, o povo português, começa a cobrar, a elite portuguesa, né? Começa a cobrar a restituição do pacto colonial. Quem que vai querer? Que elite, a gente não está falando de qualquer um, vai querer restituir um pacto que diminui o lucro se está reconhecendo um lucro? Então, essa elite vai ser a responsável por não aceitar a retomada e a restituição do pacto colonial. Continuando, Dom Pedro, então, ele vai se aliar à elite brasileira, insatisfeita com esse retorno do pacto colonial, né, da restituição da colônia, e ele ficou no Brasil com a sua esposa Maria Leopoldina e o primeiro-ministro José Bonifácio. Dom Pedro I está ainda nesse tempo como príncipe regente, né? Dom João volta para Portugal e deixa ele aqui como príncipe regente. Nesse meio tempo, Portugal convoca Dom Pedro e Dom Pedro diz que fica. São movimentos importantes da gente saber, data, nome, para saber que fazem parte do processo de independência. A pressão de Portugal para que Dom Pedro volte para Portugal para a retomada dessa colônia, dessa colonização do Brasil. Nesse momento, Dom Pedro está em viagem para São Paulo, atrás de apoio político, e Maria Leopoldina consegue avisar ele. Óbvio, gente, que nessa época tem o WhatsApp, né, gente? E-mail, não chegou rápido, isso é um processo, por isso que a gente sai aqui, ó, de janeiro, e ele é avisado aqui em setembro. Então, diante da pressão grande que Portugal está fazendo, Dom Pedro resolve romper definitivamente com Portugal, e em 7 de setembro ele diz lá a célebre frase, que também é questionável, né, se ele disse ou não: independência ou morte. Então, Dom Pedro I é aclamado imperador, mas essa independência do Brasil só vai ser reconhecida por Portugal em 29 de agosto de 1825, quando Portugal assina com o Brasil um tratado de amizade, que de amizade não tem nada, porque rendeu mais de 2 milhões de libras para o Brasil, né? Porém, é uma das datas que a gente reconhece como o Brasil realmente independente. O que eu gostaria muito que vocês entendessem é que esse rompimento que ocorreu no exclusivo colonial entre colônia e metrópole, né, entre Brasil e Portugal, lá com a vinda da família real em 1808, ele é fundamental para entendermos que o laço que unia Brasil e Portugal se rompeu. Esse rompimento é crucial para a gente entender todo o processo de independência. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima semana a gente continua e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo grande para vocês.